Olá, bom dia. É muito bom estar aqui novamente com você, nesse terceiro dia dos nossos 10 dias de oração. Como tem sido nosso hábito durante esses dias, eu gostaria de começar esse momento nosso juntos aqui, logo cedo pela manhã, fazendo a leitura do capítulo 5 do livro O Maior Discurso de Cristo, um momento onde a gente encontra a descrição da oração de Jesus do Pai Nosso. Ontem a gente leu até uma parte onde falava sobre quando vocês orarem, digam Pai, o fato da gente chamar a Deus de Pai, e agora a gente vai continuar a nossa leitura. Então, ainda no capítulo 5, continuando, é dito assim: o infinito Deus nos dá o privilégio de nos aproximarmos dele chamando-o de Pai. Isso novamente. Isso tem um amplo significado. Pai terreno algum já pleiteou tão fervorosamente com um filho errante, como o faz o transgressor aquele que nos criou. Nenhum amorável interesse humano já acompanhou o impenitente com tão afetuosos convites. Deus mora em toda habitação. Ouve cada palavra proferida, escuta cada oração erguida ao céu. Experimenta as dores e as decepções de cada pessoa e leva em conta o tratamento dispensado a pai e mãe, irmã e irmão, amigo e semelhante. Ele cuida das nossas necessidades e seu amor, sua misericórdia e graça estão continuamente a fluir para satisfazer nossa necessidade. No entanto, se chamamos Deus de nosso Pai, é porque nos reconhecemos como seus filhos para ser guiados por sua sabedoria e ser obedientes em todas as coisas, sabendo que seu amor é imutável. Devemos aceitar seu plano para a nossa vida. Como filhos de Deus, manteremos como objeto de nosso mais elevado interesse sua honra, seu caráter, sua família, sua obra. Teremos regozijo em reconhecer e honrar nossa relação com o Pai e com cada membro de sua família. Também nos alegraremos em praticar qualquer ato, embora humilde, que contribua para a sua glória ou bem-estar dos nossos semelhantes. Que estás nos céus, Mateus 6:9, aquele a quem Cristo nos ordena considerar nosso Pai, está no céu e faz tudo como lhe agrada. Em seu cuidado, podemos repousar tranquilos, dizendo: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Para santificarmos o nome do Senhor, é necessário que as palavras com que nos referimos ao Ser Supremo sejam pronunciadas com reverência. Santo e tremendo é o seu nome. Jamais devemos, de modo algum, tratar de forma leviana os títulos ou nomes de Deus. Ao orar, entramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se do seu trono com solene respeito. Quanto mais deveríamos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. Esse nome é santificado pelos anjos no céu, pelos habitantes dos mundos não caídos. Quando oramos, santificado seja o teu nome, pedimos que seja santificado neste mundo e em nós. Deus nos reconheceu como seus filhos perante homens e anjos. Devemos orar para que não desonremos o bom nome que foi invocado sobre nós. Deus nos envia ao mundo como representantes seus. Em cada ato da vida, devemos tornar manifesto o nome de Deus. Esse pedido é um convite para que tenhamos o caráter dele. Não podemos santificar seu nome nem representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representemos a própria vida e o caráter de Deus. Isso só pode acontecer mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Que a gente tenha essa certeza, né, ao começar esse nosso momento aqui, principalmente em relação à oração, isso que nós lemos, que
Deus mora em toda habitação, ouve cada palavra proferida, escuta cada oração erguida ao céu, e experimenta as dores e as decepções de cada pessoa e leva em conta o tratamento de cada um. Nesse momento, a gente vai fazer a nossa primeira oração aqui do dia, e como costume, a gente tem orado além dos pedidos e agradecimentos pelas nossas igrejas. Inclusive, antes da gente orar, reforço, se você tem algum pedido especial que gostaria de que ele fosse lembrado aqui, para que nós possamos orar juntos, escreva lá no chat do YouTube, para que a gente possa mencioná-la aqui e orarmos juntos. Hoje, então, nós vamos orar em especial pela igreja do São Bento, uma igreja muito querida também aqui no nosso distrito. Vamos orar pela vida dos membros de lá, pela liderança da igreja do São Bento, para que Deus conduza cada um. Nós também temos pedidos que foram feitos aqui no chat e colocados aí, mas a gente vai fazer a leitura no final, para dar tempo de você que ainda deseja colocar o seu pedido especial, que coloque agora ou em algum momento durante a nossa live, para que no final a gente possa orar juntos. Então, vamos orar. Querido Senhor, amado Deus, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de, pelo terceiro dia, começarmos contigo, orando, te buscando, na certeza de que o Senhor habita, está na casa, no lar de cada um, ouvindo nossas orações, sentindo com as nossas dificuldades, e nós agradecemos por esse imenso privilégio, apesar de quem somos, pecadores e falhos. O Senhor conhece nosso coração, sabe o que vai dentro dele, e pedimos que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida. Nessa manhã especial de sábado, a gente ora pela igreja do São Bento, uma igreja querida e muito especial, uma igreja missionária. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada membro lá, a cada família, para que eles possam crescer ao teu lado e serem suas testemunhas naquele bairro. Esteja conosco agora também ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nessa manhã eu selecionei uma outra oração, uma outra pessoa, outro personagem da Bíblia, para a gente meditar um pouco nesse terceiro dia. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo. Jó é um livro muito especial. Jó faz parte da categoria de livros denominada literatura sapiencial ou literatura de sabedoria. E Jó tem muita oração. E Jó tem muita oração dura, muita oração onde a gente lê e fica um pouco até assustado com a palavra, com as linguagens que Jó se refere a Deus. A gente acabou de ler o cuidado que a gente deve ter ao falar com Deus, santificar o nome dele. E quando a gente às vezes lê o livro de Jó, a gente fica assustado. Parece até que Jó muitas vezes não é cuidadoso, né? Só que, como o próprio livro vai mostrar, isso não reflete a realidade. O livro de Jó começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. O texto ainda do capítulo 1 continua dizendo que ele sacrificava pelos filhos, cuidava, era preocupado pelas questões espirituais dos filhos, ele cuidava também da espiritualidade dele, se preocupava. E de repente o capítulo 1 conta que no meio de uma espécie de reunião celestial, onde representantes de mundos diferentes vão se apresentar diante de Deus, Satanás aparece e questiona a Deus. Diz assim
Jó, capítulo 1, versículo 7, primeiro diálogo, onde Deus diz: "Da onde você vem?" O Senhor perguntou a Satanás. Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." E o Senhor disse a Satanás: "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal." É como se nessa reunião dos representantes, Satanás aparecesse e dissesse: "Ué, eu vim aqui, eu sou o representante da terra, a terra é minha." E como resposta a este questionamento de que a terra é dele, Deus usa que argumento? Qual é o argumento divino para mostrar que a terra não é de Satanás? Ele fala: "Você viu o meu servo Jó? Então, na sua terra, tem um servo que é meu. E esse servo é Jó. Porque você diz que a terra é sua, né? Você diz isso, mas na verdade não é bem assim. Porque lá tem gente que teme a Deus e se desvia do mal." E daí Satanás faz uma segunda provocação, e a provocação é, e essa é muito importante para o livro de Jó, diria que é a principal. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Essa provocação é muito importante, porque aqui aparece, não sei na Bíblia de vocês, algumas aparecem a palavra que não é tão usada hoje em dia, debalde, né? Será que debalde Jó teme a Deus? Em hebraico a palavra hinam. Hinam significa, está aqui, né? Sem motivo, significa debalde, significa de graça, né? Então a pergunta literalmente feita a Deus é a seguinte: Deus, Satanás diz, será que Jó ele é seu servo de graça? De graça? Porque veja a vida dele. Ele tem riquezas, ele tem uma família boa, ele não tem do que reclamar. Até ele fala, não é verdade, no versículo 10, que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Não é verdade que você protege Jó? Você cuida dele? Olha mais uma afirmação, né? E essa ainda da boca do próprio Satanás. Ele fala: você o protege, você o protege. É por isso que ele é fiel a você. Será que ele é fiel a você de graça? E daí vocês sabem o que acontece na sequência da história. Jó perde absolutamente tudo. Fica ele, a esposa, e ele ainda é acometido por uma grave enfermidade. Mas Jó perde tudo, inclusive seus filhos. E aí que entra a questão das orações. O livro inteiro de Jó se resume em diálogos de Jó com seus pretensos amigos e também diálogos duríssimos de Jó com Deus. Orações duríssimas de Jó com Deus. Orações do tipo: Senhor, você não está me ouvindo, é melhor tirar minha vida não faz mais sentido, e por que eu tenho que sofrer tanto assim? E sabe o que aparece como resposta às orações de Jó a Deus? Vocês sabem? Eu acho que sim, né? Nada, nada. Nada é dito. Pelo contrário, as únicas aparentes respostas que Jó tem vêm dos amigos, que chegam e falam: Jó, tem alguma coisa errada. Tenta lembrar de alguma coisa errada que você fez. Sabe por quê? Porque na cabeça dos amigos de Jó, a religião funciona numa dinâmica de causa e efeito. Você está sofrendo porque você deve ter feito alguma coisa errada. É isso que está acontecendo. Tem algum problema em você. Essa é a teologia dos amigos de Jó. Não, está acontecendo porque alguma coisa, Jó, você deve ter feito. Você deve ter feito. E Jó fala: eu não lembro de nada, não fiz nada. Eu sou um homem íntegro, né? Eu só quero entender por que está acontecendo isso. E na verdade, muitas vezes até Jó fala que nem precisava entender. Ele só queria, assim, que esse sofrimento passasse, né? Mas chega no final do livro e Deus aparece e responde. E por mais duro que seja,
dura que seja a resposta de Deus, ela é curiosíssima, porque ela reflete, de certa forma, a maioria das respostas de Deus que aparecem na Bíblia. Na maioria das vezes, quando Deus aparece para alguém na Bíblia, com a intenção de responder uma oração, curiosamente, a resposta aparece em forma de perguntas, em perguntas. Deus aparece lá no fim do livro para Jó, e se você abrir o livro de Jó lá na frente, a partir do versículo do capítulo 40, Deus vai fazer uma série de perguntas para Jó, e as perguntas têm a ver com a seguinte temática. Jó, basicamente tem a ver com isso, né? Jó, onde você estava quando eu criei toda a terra? Onde você estava quando eu criei o monstro marinho? Onde você estava quando eu medi os céus com a minha mão? Quando eu medi os oceanos? Quem pode fazer alguma coisa dessa? E depois de uma série de perguntas, reparem, leiam o final do livro de Jó. Não há uma frase afirmativa, somente interrogações. Deus só pergunta a Jó. E depois de só perguntar a Jó, Jó diz, e aí eu leio com vocês o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você me perguntou: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, Jó diz, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Você disse: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó tem a sua oração respondida quando ele entende que Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações. Jó tem sua oração respondida quando ele entende que nem sempre, né, ele vai ter uma resposta. Porque Deus está cuidando da vida dele. Deus, o Criador, e essa é a relação importantíssima. Você acredita que eu sou o Criador? Então por que você precisa de uma resposta agora? Confia nisso. Isso não é o grande o bastante para você confiar que eu estou cuidando da sua vida? E Jó ouve tudo isso e fala, é verdade. Quem sou eu perto do Criador do universo que me antecede? Se eu acredito que ele criou o universo, que ele quis que eu existisse, por que não confiar que ele está cuidando da minha vida? E na sequência, Deus vem e fala mais algumas coisas. E ele fala basicamente assim: Jó, nesse momento, os seus amigos, eles vão fazer um sacrifício, porque o que eles falaram sobre mim é loucura. Enquanto isso, Jó, você intercede por eles. Em outras palavras, tudo que Jó falou, por mais duro que fosse, não foi loucura diante de Deus, não foi loucura aos ouvidos de Deus. Por outro lado, a tentativa de racionalizar essa teologia de causa e efeito dos amigos, isso sim foi loucura. Meu desejo hoje a cada um de vocês é que, diante de orações, e todos nós temos elas, orações que a gente não tem a resposta de Deus, a gente não sabe o que é para fazer, que a gente, antes de mais nada, não se frustre, não se frustre. Deus é o nosso Criador, e que a gente tenha certeza que Ele está cuidando da nossa vida, independente de resposta ou não, independente de qualquer coisa. Se Ele é o Criador, para que me preocupar com o que vem acontecer amanhã? Se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios do campo, vestindo-os, Ele vai cuidar também de cada um de nós. Nesse momento, antes da gente encerrar essa nossa live de hoje, eu queria ler alguns pedidos que foram feitos aqui. Então, a irmã Sueli, primeiramente, pede oração por ela, que está com muita insônia e dificuldade para dormir. Então, irmã Sueli, estaremos orando pela senhora, tá?
pode contar com as nossas orações. O irmão Misael diz bom dia, feliz sábado. Hoje só quero agradecer a Deus pela vida e pela família e pela igreja. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus te abençoe também, irmão Misael. Irmã Maria Sueli diz um feliz sábado. Bom dia, quero pedir oração pela minha saúde. Irmã Maria, a gente vai estar orando pela senhora, pela sua saúde. A irmã Maria Cecília agradece a Deus por mais esse sábado, esse momento tão especial aí que a gente tem ao lado de Deus. Pois bem, vamos encerrar nossa live fazendo uma oração. Querido Senhor, eterno Deus, te agradecemos o privilégio que temos de abrir a tua palavra neste sábado, nesse dia tão especial. Que a experiência de Jó, uma experiência dura, nos ensine a confiar em ti e que a gente te sirva de graça, sem ter um motivo para ser fiel, sem ter um motivo para te obedecer. Que a gente confie no fato que o Senhor é o Criador e confie que mesmo sem respostas, a gente tem a certeza que o Senhor está cuidando da nossa vida. Nos guarde e nos proteja nesse sábado, que nós tenhamos um sábado abençoado com a nossa família, com os nossos irmãos, nas comunidades que a gente frequentar. Em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos vocês. Espero que vocês tenham um dia abençoado ao lado de Deus, ao lado da sua família, ao lado dos seus irmãos. Amanhã, às 5h30, nos encontramos novamente aqui para mais uma oração. Um grande abraço e até mais. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.